Hoje eu quero decretar uma mudança aqui neste canal. Behind Pixel Lab vai passar por uma mudança completa. Eu passei muito tempo, gente, postando um vídeo numa semana, passando 5 meses sem postar, depois voltava a postar, dizendo que não ia parar. É mentira! E dessa vez nós vamos fazer uma parada um pouco diferente. E eu vou começar fazendo uma mudança meio bruta aqui no canal. Vou começar a falar de Sprite Kit com mais intensidade, mas sem deixar o desenvolvimento de jogos de lado. Apenas focando um pouco mais na tecnologia da Apple para alinhar os astros junto com o meu trabalho profissional. E assim provavelmente eu não vou deixar de gravar nenhuma semana. Sei. Eu não sei se você sabe, mas existiu lá nos primórdios deste canal, existiu um outro chamado Behind Game Lab. Naquele canal era focado em Sprite Kit e eu falava de dicas e coisas sobre essa game engine. O canal ainda está aberto, tem muito vídeo lá. O problema é que eu evolui muito ao longo do tempo. Não tinha esse microfone, por exemplo. Não tinha nem esse background fictício. Então os vídeos estão com baixíssima qualidade, apesar de ser um dos poucos conteúdos de Sprite Kit em português. Então a minha ideia é resgatar aqueles vídeos, só que regravando todos eles. Porque assim eu gero conteúdo novo e ao mesmo tempo eu atualizo aqueles conteúdos que estavam lá atrás meio defasados e com áudio bem ruim. Sem enrolação, eu quero falar para vocês hoje de como que a gente faz botão no Sprite Kit, que apesar dos pesares, não é algo que vem nativo na Game Engine. Antes de entrar no Xcode, eu quero falar o porquê que isso não acontece. Por que que eles resolveram deixar o botão de lado e não nos dar uma ferramenta para já fazer isso nativamente, até porque é um componente muito simples. A minha teoria é de que eles fizeram isso porque o Sprite Kit ele é independente da view que vai renderizá-lo. Na época que ele foi lançado, só existia o UIKit. Porém, hoje nós temos o SwiftUI e você pode colocar uma cena Sprite Kit tanto em UIKit quanto em SwiftUI. Então, na minha cabeça, o que eles pensaram foi o seguinte: botões fazem parte de uma HUD e essa HUD ela não é responsabilidade do Sprite Kit ou do Scene Kit, deveria ser responsabilidade ou do UIKit ou do SwiftUI. Essa é a minha teoria de maluco. Mas a verdade é que você precisa fazer muitas camadas para que essas duas coisas se conversem. Então é muito mais fácil você fazer um botão direto no Sprite Kit. Eis aqui o vídeo de como fazer isso. Então bora pro Xcode. Eu criei um projeto do zero aqui para a gente fazer o nosso botão. E eu acho que a gente vai usar esse projeto aqui para mais outros vídeos no futuro. Por isso que eu apelidei ele de Sandbox. Para a gente fazer o nosso botão, eu não vou fazer direto na Game Scene porque eu quero reutilizar esse botão quando eu precisar. Por isso eu vou criar um arquivo chamado Button Node. E aí aqui eu vou criar o meu nó. Ele herda de sknode, afinal eu preciso adicionar ele numa cena. E para colocar qualquer coisa dentro da cena, nós precisamos usar os nodes. Vamos lá, o nosso botão ele vai ter uma imagem e uma label, somente. Para a gente usar uma imagem, eu vou chamar de Sprite, é um SK Sprite Node. E para a gente usar uma label, eu vou chamar de uma SK Label Node. Simples assim. Claro que ele vai reclamar aqui agora porque nós precisamos inicializar essas duas coisas que a gente acabou de criar aqui. Então eu vou inicializar aqui primeiramente só como um quadrado vermelho e uma label qualquer, só para a gente ver as coisas acontecendo e depois a gente vai melhorando ao longo do tempo, tá bom? Lembrando que eles são dois nodes e eles precisam estar adicionados ao meu Node Pi, que vai ser o Button Node. Então depois do super init, depois que tudo foi inicializado, a gente dá um add child nas duas coisas, tanto no Sprite quanto na label. E a gente tem que analisar aqui uma coisa: nós precisamos garantir que o texto sempre fique em cima do Sprite. Por isso, eu preciso alterar a propriedade ZPosition. Eu vou colocar 10 aqui. Quanto maior o ZPosition, mais em cima. E quanto menor o ZPosition, mais embaixo na minha ordem de renderização do Sprite Kit. Se eu voltar na minha cena agora, lá no didload, e adicionar um botão, seja lá como ele for, vamos colocar aqui Button Node e adicionar ele na minha cena, nós já vamos poder ver esse botão
aparecendo na tela. E como vocês podem ver, o botão já está aqui na tela. Claro que tá feio pra caramba, é só um quadrado vermelho com um texto que tá ilegível, mas não tem problema, a gente vai ajeitar isso agora, só que já tá funcionando. A partir daqui a gente evolui, vamos nessa. Antes da gente ajeitar a estética do nosso botão, vamos fazer ele virar um botão, porque agora é só uma imagem com uma label, mas a gente precisa de uma ação ao clicar no botão. Por sorte, todo SKNode tem uma função chamada Touch Begin, que é chamada exatamente quando o Node é tocado. Para que isso aconteça, nós precisamos habilitar essa funcionalidade. E essa propriedade aqui, Easy User Interaction Enable, precisa estar true. Se eu colocar um print aqui agora, na hora que eu rodar novamente e eu clicar em qualquer parte do meu botão aqui, lá no terminal, vai estar, printando Clickou Me. Se eu clicar fora, ele não printa. Por quê? Porque ele só está ali naquele quadradinho. Então já está bem parecido com a funcionalidade de botão que a gente está procurando. Mas veja bem, se ele tem que ser um botão genérico, eu não posso colocar a funcionalidade do botão direto aqui dentro do código do botão. Eu preciso passar por parâmetro. Para isso, nós vamos usar uma closure, que é simplesmente uma função que vai ser passada por parâmetro. Aqui, como ele não vai ser mais um init vazio, vai precisar da closure, nós precisamos tirar o override. E aí eu posso pegar a self action e passar a action que eu estou colocando ali por parâmetro. Agora, como eu estou guardando essa função aqui, eu preciso dizer que na verdade ela é uma @escaping closure, para poder ela sobreviver fora do escopo dessa função. Rapidinho, gente, se vocês não estão entendendo esses conceitos de closure, sprite node, essas coisas, provavelmente nós precisamos dar um passo atrás para entender um pouco mais sobre o Swift. Então, se você quiser vídeos especificamente disso, um vídeo de introdução ao SpriteKit, coloca aqui nos comentários, porque eu vou trazer com muita alegria. Agora que eu passei a minha closure por parâmetro, ao invés de chamar o print direto, eu vou simplesmente chamar a minha action. E essa action, ela vai ser passada por parâmetro na hora que eu estiver criando ela aqui, por exemplo, na minha cena. Como é uma closure, eu posso simplesmente passar assim direto. E aqui eu posso colocar print. O print eu vou colocar outra coisa aqui, por exemplo, hello world. Escrevi tudo errado, mas tudo bem. Para que a gente veja que realmente ele está pegando essa ação que eu estou colocando aqui na minha cena e está passando para dentro do meu botão. E quando eu clicar, vai tudo dar certo. Dá uma olhada. Quando eu clico no botão, lá está. Ele está pegando aquela função e acionando ela. Bom, se eu posso passar a minha closure por parâmetro, eu também vou passar o sprite e a label. Por quê? Porque eu quero que esse botão seja genérico. Na minha cena principal, por exemplo, eu quero ter o botão de Start, eu quero ter o botão de menu, de configurações. Na minha cena de jogo, eu quero ter um botão que vai para a esquerda, um botão que vai para a direita. E os sprites dessas coisas são todos diferentes. Então eu vou passar todos por parâmetro também. Pronto. Fiz aqui e agora realmente esse botão tá bem genérico, eu tô passando ele por parâmetro, tudo. Eu posso fazer vários tipos de botões se eu quiser. Inclusive vamos fazer isso agora mesmo. Esse botão aqui vai cair por terra, ele não vai mais funcionar. Mas eu vou chegar aqui e vou criar outro. Que dessa vez ele vai ter uma cor azul, com um tamanho que vai ser de 300x e 100 de altura. E uma label que vai simplesmente dizer Start. E uma action que vai printar Começar. Eu adiciono esse botão na minha cena e eu vou criar outro botão, que agora ele vai ser amarelo, com outro texto, outra ação. E para não ficar um em cima do outro, olha que legal, como ele é um nó, ele tem position. Então eu posso pegar a position dele Y e descer uns 150, sem problema. 150 é pouco, vamos descer 200. E quando eu rodar agora, nós temos os dois botões. E se eu clicar no Start, ele fala começar. E se eu clicar no outro aqui que não dá para ler, ele fala End. Então olha só, a gente pode criar vários tipos de botões de maneiras diferentes
só utilizando esse nosso código muito simples. Lembrando que essa função aqui, gente, pode ser qualquer coisa. Ele pode trocar de cena, ele pode movimentar o player, ele pode fazer o player pular. A sua imaginação agora é o limite. Agora, eu preciso melhorar um pouco essa label, é verdade. Mas para melhorar, basta a gente mudar os parâmetros aqui de fonte, de tamanho, de cor, e aí tudo fica bem resolvido. Eu não vou fazer isso nesse vídeo agora porque é questão de estilização. O nó já tá ali e agora você faz o que você bem entender. Uma outra coisa que dá para fazer é a gente considerar que o sprite ele já vem com o texto do botão. Então, um botão de start, ele já vem ali com o texto de start. Eu não preciso ficar passando uma label. Nesse caso, eu posso só ignorar a label, posso nem colocar ela aqui, aí vai de você fazer isso, do que você está querendo fazer no seu jogo. Vocês viram como é muito fácil a gente fazer um botão no Sprite Kit? Agora não tem mais desculpa para você não estar usando botões dentro da sua cena. Eu falei que dá para usar os botões direto do UIKit ou direto do SwiftUI. Se vocês quiserem conteúdo de como que faz isso, como que dá para fazer esse tipo de coisa de integração, coloca aí nos comentários também. Me segue aqui para você não perder nenhuma novidade e eu vou trazer muito conteúdo de Sprite Kit e também de desenvolvimento de jogos a partir de agora. Todos os vídeos que estavam lá no Behind Game Lab, pode ficar tranquilo que eu vou regravar e vou trazer para cá. Pelo menos os vídeos que são tutorial. Os vídeos que eram Game Jam, devlog, não faz muito sentido a gente trazer mais porque eu não estou mais desenvolvendo aqueles projetos, mas pretendo mostrar as coisas que eu estou trabalhando atualmente. E olha só, tem muita coisa legal, como usar o controle no Sprite Kit, como fazer animações no Sprite Kit, como usar o Cine Kit. Então galera, se inscreve aí, ajuda muito, fortalece, me permita trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Um forte abraço, até a próxima, tchau!